irmão Zé Bento, quando mandou o programa para mim, eu observei algumas coisas interessantes. A mensagem já estava pronta, mas eu vi que tinha algumas coisas interessantes, porque algumas famílias que ele cita na programação, justamente são elas que você está também hoje. Né? E eu convido, antes de falar sobre essas famílias, a pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Às vezes, nós achamos que para servir a Deus precisamos de famílias perfeitas, né? Ou eu ser perfeito. Só que você não encontra isso na Bíblia, né? Aliás, existe a orientação, ser perfeito. Mas a gente sabe que Deus, apesar das nossas imperfeições, Ele nos usa. O negócio é colocar-se na mão dele. Então, quando nós colocamos a nossa casa, e a nossa casa, às vezes, necessariamente, não é só eu, às vezes, né? Eu, meu filho, minha filha, ou eu, minha esposa, né? Ou, às vezes a gente acha que tem que ser família, aquele negócio, é pai, mãe e filhos, né? Mas às vezes não é. Às vezes, pelas circunstâncias da vida, são só dois, marido e mulher. Às vezes, são só dois, mãe ou pai e filho ou filha, né? Ou três. O negócio é você se colocar nas mãos de Deus para ser bênção. E eu queria meditar com os irmãos exatamente isso. Famílias na Bíblia que nos ensinam os fundamentos do lar. Salmo 128 diz assim: como é feliz quem teme o Senhor. Não, repare, vou repetir o Salmo, versículo 1. Como é feliz quem teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe de Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque podemos ouvir a Tua palavra com liberdade e vivê-la como o Senhor quer que nós a vivamos. Nos abençoe, fale aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Famílias na Bíblia que nos ensinam o fundamento do lar. Os irmãos prestaram bastante atenção na leitura do programa, e eu cito aqui de novo Adão e Eva. Né? Adão e Eva, aqui nesse casal, essa família, a primeira família do mundo criada por Deus, nos traz uma grande lição. Uma grande lição, e quando você olha para eles, vocês vão perceber aqui o seguinte: a família, ela é uma instituição divina e não humana. Repito, a família é uma instituição divina e não humana. Às vezes nós queremos humanizar a questão da família, só que não é. Isso não depende do homem em si. Ela é uma criação divina, e por ser uma criação divina, aí vai uma grande responsabilidade para cada um da casa. É que todas as nossas ações, todos os nossos atos, elas podem e vão acontecer o seguinte: elas vão ter consequências. Todas as nossas ações, todos os nossos atos vão trazer consequências. Olhando para Adão e Eva, eles tomaram uma decisão errada um dia da sua família, na sua casa, no jardim. Tomaram uma decisão errada, e aquela decisão errada trouxe consequências para a sua casa. Vocês olharem. Então, há aqui uma grande lição: a responsabilidade das nossas ações dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso lar. A outra família, de novo, Abraão e Sara.
Abraão e Sara, uma outra grande família. E veja, nessa família a gente percebe uma coisa interessante, que Deus, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, apesar de momentos vacilarmos, Deus quer que sejamos bênção. Lembra que vocês falaram isso? Bênção. A família, ela precisa entender que mesmo com as nossas deficiências, mesmo com nossos pecados, com as nossas limitações, Deus espera de nós que nós venhamos a ser bênção. Não tente fazer com que o outro seja bênção. Não, você que tem que ser bênção. Você que precisa ser bênção na sua casa. Porque a partir do momento que você for bênção na sua casa, pelo exemplo de Abraão, todas as famílias serão abençoadas. Primeiro você ser bênção, para que depois outros sejam por você abençoados. Se você não consegue ser bênção, os outros não vão ser abençoados. Isso é novamente uma grande responsabilidade, porque muitas das vezes nós esperamos que o outro, a outra, né, eles, os filhos, os pais, sejam bênçãos. Não, é você que tem que ser bênção. Uma outra família que ficou de fora, mas não tem problema, eu trouxe, a de José. Né? História linda de José, né? Bisneto de Abraão. José, olha que coisa interessante. Né? José, ele mostra aqui para a gente que mesmo com a sua imperfeição, que o camarada era um pouco metido, né? Lembra da história? O camarada é meio soberbo, né? Ele chega para os seus irmãos e até com o seu pai, né? Ó, Deus me revelou que vai todo mundo se curvar na minha frente. Ó, estou bem na fita com Deus. Vocês todos vão se curvar. O camarada devia ser meio chatinho, né? E ele era meio tipo dedo duro, porque ele ia para o campo e trazia as notícias para os seus pais. Ó, o fulano está fazendo isso, o fulano fez aquilo. Era um dedo duro na vida, né? Uma coisa estranha. E o protegido e queridinho do pai. Mesmo assim, José, ele passa para a gente lá na frente uma outra grande lição, uma outra grande responsabilidade que nós precisamos ter. O que ele vem passar para a gente lá na frente? Que a família, ela é a coisa mais importante que você tem nas suas mãos. E por isso, mesmo que haja traição por parte dos outros, você deve fazer o quê? Perdoar. Perdoar. O problema é que nós não estamos muito dispostos a conceder perdão, porque às vezes o que o outro fez, o que o outro falou, o que o outro disse, o que o outro deixou de fazer ou o que o outro deixou de falar, às vezes aquilo soa para você como uma grande traição, um trauma, e muitas das vezes por causa disso você se fecha numa tristeza profunda e essa tristeza leva ao desastre da família. Porque não há perdão, não há tolerância, não há carinho pelo objeto mais precioso que você tem nas suas mãos, a família. Haja e tem que haver perdão nas nossas casas, tem que haver perdão em nossas casas, mesmo que o outro frustre as nossas expectativas, mesmo que o cara era chato, né? O camarada era chato, ele é traído pelos seus irmãos, é vendido, e aquilo lá ele não fica a lamentar e a chorar, poxa vida, que pessoal ruim, mas deixa estar, vai chegar a minha vez. Ele nunca falou isso. E quando realmente chegou a sua vez ele pegou, olhou e chorou, né? Porque ele viu a sua família, a preciosidade. E não pense os irmãos que José, ele perdoou condicionalmente. Não, ele perdoou de vez. Os seus irmãos ficaram apavorados quando o pai morreu. Se você ler a história, você vai ver isso. Os seus irmãos chegam para José e falam assim, ó, nosso velho morreu, mas... e a gente está aqui, né?
Será que, de repente, a gente pode? Né? José não estava nem olhando para isso. Ele valorizou, mesmo seus irmãos achando que ele poderia fazer alguma coisa com eles. Preciosidade é seu lar. Outra família, Davi. Davi. Homem segundo o coração de Deus, mas como pai, como marido, deixou a desejar. Como pai, como marido, o homem vacilou feio. Como pai, como marido. Você lembra da história? Como marido, traiu. Como pai, não soube castigar os filhos, não deu atenção aos filhos, não soube respeitá-los. Brigou até com os filhos, teve que fugir, a pessoa não queria matá-lo. Né? O camarada, ele, como pai, era péssimo. Mas veja, qual a grande lição que a gente tira daqui dessa família, de Davi? Mesmo com a sua imensa imperfeição, Deus não te desampara. Você lembra por que Deus não desamparou a Davi? Em nenhum momento? Mesmo havendo feito o que fez? Por que Deus sempre esteve com Davi? Porque Davi tinha um coração segundo Deus. Arrependimento. Eles sempre buscavam Deus em todas as coisas. Às vezes nós achamos que não tem volta, porque erramos, porque falhamos, porque decepcionamos, não tem perdão. Tem sim. A Bíblia diz que para todos os pecados tem perdão, menos um. Para todos os pecados tem perdão, menos um. Qual é esse pecado? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, não deixar que o Espírito Santo fale. Não deixar que o Espírito Santo te convença. Lhe mostre as verdades. Esse não tem. O resto, tudo tem perdão. Basta você fazer o quê? Pedir perdão. Não foi isso que Davi fez? Em todas as vezes que foi confrontado com o seu pecado, com o seu erro, Davi confessou, Deus perdoou. Olha a preciosidade. Que linda essa casa também, apesar das desgraças que aconteceram. E também José e Maria. Que casal lindo. Aí você vai dizer casal perfeito. Negativo. Não eram perfeitos. Tinha suas falhas. Tinha seus bronquinhas de vez em quando. A Bíblia não narra, mas eles dois eram homens como nós somos. Sujeitos às mesmas paixões. Sujeitos às mesmas falhas. Você acha que José nunca teve uma discussão, mesmo que leve, com Maria? Vai dizer para mim que não. Percebeu? Você acha que, de repente, não teve uma noite que Maria foi dormir com uma bronca danada de José? Isso acontece em todas as casas. Isso é natural. Mas veja, aquela casa, ela foi uma casa escolhida por Deus para a vinda do Messias. Por quê? Porque aquela casa tinha uma base sólida em Deus. E é aí que nós vamos chegar. Vamos ver quais são essas bases que aquela família e outras nos ensinam com relação à nossa família, para que sejamos também famílias que venham abençoar, famílias que venham ser realmente vistas como famílias preciosas para o Senhor. Vamos lá, depois dessa introdução toda, né? O Salmo 128 que nós lemos, no versículo 1, e eu fiz questão de enfatizar o início do Salmo. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. O que é temer a Deus? O que é temer a Deus? Respeito. Tem pessoas que olham essa palavra temer como ter medo, né? De certa forma, você também tem que ter um certo respeito, até ter temor, porque você, quando erra para com seu pai, ou com sua mãe, né? Você faz uma coisa errada, qual é a reação? Tu lembra disso? Tu já foi pequeno, já fez arte,
Qual é a tua reação quando você chegava de frente do teu pai ou da tua mãe quando ele te chamava no canto? A coisa não vai ficar bonita, né? A criança é tão esperta que não fiz nada não. Já chega balançando as pernas, né? Ainda mais antigamente, aí o pessoal da antiga aí que a vara, né, a varinha funcionava, né, de goiabeira, né? Alguém já apanhou de goiabeira? Eu nunca, graças a Deus. Né? Mas o chinelo havaiana é maldito nesse negócio, porque, sinceramente, o que já teve de chinelado na vida de alguns aí, né? Mas veja bem, não é esse tipo de medo que temos que ter, mas o sentido de respeito a nosso Deus, o respeito ao Senhor. E aqui você tira a primeira lição para que a nossa casa, a nossa família, seja uma família sólida. A base para a nossa família, a primeira base, é exatamente um relacionamento saudável com Deus. A primeira questão a ser observada é que se você tem um relacionamento saudável com Deus, um temor, um respeito para com Deus, você, como diz o salmista, será feliz. Você sabe por que muitas pessoas em nossos lares, em nossas casas, andam tristes? Não é porque o marido, ou porque a esposa, ou porque os filhos, não é isso não. É porque você, que anda triste, não tem um relacionamento saudável com Deus. Aí até alguém poderia justificar-se da seguinte maneira: mas espera lá, pastor, eu oro todos os dias, eu leio a minha Bíblia todos os dias, eu estudo a palavra de Deus todos os dias, né? Eu tenho temor a Deus, sim, obrigado. Eu tenho temor a Deus, como é que é isso? Você está sendo um bom religioso, você está sendo um bom estudante da Bíblia, mas você não tem algo importante, um relacionamento autêntico em seu coração com Deus. Porque todo aquele que tem um relacionamento autêntico com o Senhor, um relacionamento verdadeiro com Deus, ele vai ter também com o seu próximo. Vai ter, é causa e efeito, é ação e reação. Porque você não pode dizer que ama a Deus e não consegue amar seu irmão. Olha o versículo aí. Você entendeu o que eu estou dizendo? O relacionamento perfeito para com Deus reflete também com o relacionamento ao seu próximo. Porque se você não consegue, por exemplo, amar ao seu próximo que você está vendo, como você vai dizer que ama a Deus? Não funciona, não dá certo. Como é que você pode não perdoar o seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais em determinados momentos e querer que Deus te perdoe? Não funciona. Se você tem um relacionamento saudável com aquele que está do seu lado, isso é fruto e consequência de um relacionamento saudável com Deus em primeiro lugar. Então a primeira coisa é temer ao Senhor. A segunda coisa, ainda no versículo 1, ele completa dizendo que anda em seus caminhos. Obediência. Obediência. O salmista aqui está declarando para você o seguinte, irmãos, que se você quer ser bênção, ter um relacionamento perfeito com o Senhor e com os que estão ao seu lado, você precisa obedecer toda a lei. Veja que o salmista diz que anda em seus caminhos. É em tudo, não é em parte, ou naquilo que você concorda ou discorda. Fica de lado. Não, é em tudo. Eu já tive pessoas que já chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu não faço isso porque eu não consigo entender. Eu falo assim: faça pelo menos sem entender, que depois você vai compreender. Faça pelo menos por obediência. Faça pelo menos que a sua parte. E depois você vai aprender. Você vai entender. Você vai ver. Mas faça. Porque aquele que tem um bom relacionamento com Deus, ele vai querer cumprir com todos os mandamentos divinos, mesmo que não venha a entender. Seja sincero contigo mesmo. E não responda em alta voz. Você entende a Bíblia toda? Você já leu a Bíblia? Você que já leu a Bíblia toda, de ponta a ponta, né, de capa a capa,
Se você tem textos que todos eles você entende? Você consegue entender todos eles? Eu vou dizer por mim, eu não consigo. Tem textos que eu tenho que ler 2, 3, 4 vezes para ver se eu consigo entender alguma coisa. Já começa por aí. E às vezes eu falo assim, não consigo entender não. Não consigo entender não. Mas já que está escrito, vou fazer. Já que está dito, vou viver. E todos aqueles que assim fazem, têm um relacionamento saudável com Deus e são felizes. Porque fizeram. Voltando aos exemplos das famílias que nós citamos há pouco tempo. Adão e Eva, eles entendiam o que era morrer? O que você acha? Eles sabiam o que é esse negócio morte? Provavelmente não. Não sei. A Bíblia não fala, mas provavelmente não. Pode ser até que entendesse alguma coisa, mas eles não sabiam o que é isso. E então, quando Satanás tenta aquele casal dá preferência ao que Satanás estava dizendo do que Deus disse. Olha só, eu não entendo, mas eu prefiro então o que você está me dizendo, que tem um pouco de lógica. Talvez seja isso. E aí caíram, pecaram e foram infelizes. Imagine você, tudo de boa tem no céu. Estava aqui para você, criado por Deus, verdadeiro paraíso, como o pessoal fala. Verdadeiro paraíso. Não tinha problemas de impostos, não tinha problemas de conta de luz, de água, não tinha problema de ir ao supermercado fazer compras, fazer economia porque o dinheiro está curto, não tinha problema nenhum. De repente, a terra passou a ser sua inimiga. Produzir espinhos, produzir dores, produzir cansaço, produzir fadiga. Agora tu vai ralar, vai suar, para poder ter alguma coisa. Infelizes. Passaram o resto da vida infelizes. E nós hoje estamos nessa situação por causa deles. Eles começaram e nós estamos continuando. Não é que nós somos inocentes, não. Nós estamos continuando. Porque se você tiver a obediência ali, a palavra de Deus, você será feliz. E quem disse isso não sou eu, mas sim a própria palavra de Deus. Terceira base. No versículo 2 e 3, ele diz o seguinte, veja no versículo 2 e 3 do Salmo. Ele diz que sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Não pense só que é mulher por mulher e filhos porque são filhos, e o homem fica nesse negócio assim, tipo, eu sou melhor. Não é isso não. Entenda o texto. Entenda a época, ele não está falando somente assim para o homem, e o homem sentido masculino, e as mulheres sentido de ter que frutificar, ter filhos, seria isso. Só isso? Não, não é só isso não, vai mais longe do que isso. Aqui ele está dizendo o seguinte, que a base para uma família próspera, uma família abençoada, uma família que possa ser então bênção para Deus, é de que se você entender que temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, você terá prosperidade, sustento, você terá estabilidade no caminho do Senhor. É isso que o Salmo está dizendo. Que aquele que teme a Deus, aquele que obedece os seus mandamentos, ele será próspero. Ele será próspero. Prosperidade. Tu lembra de Josué? Deus chega para Josué, você quer prosperar? Então não se desvie nem para a direita nem para a esquerda dos mandamentos que você recebeu de Moisés. Anda neles, obedeça, e então você será próspero. É a Bíblia que está falando. Não estou aqui dizendo esse negócio dessa prosperidade que muitas igrejas estão ensinando por aí, né? De que o crente tem que ser sempre o melhor em tudo, ganhar todo o dinheiro do mundo, ter carros na garagem, fazendas não sei aonde, comércios bombando de dinheiro. Não é isso, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse tipo de coisa, a Bíblia nunca nos ensinou que teríamos. Mas aquele que obedece a Deus, ele tem uma vida próspera. Tudo quanto fizer, diz o Salmo,
prosperará, será feliz, será próspero, será bem-aventurado. Por quê? Porque ele tem a consciência de que, se ele quer ser bem-sucedido espiritualmente e, consequentemente, em muitas das coisas também materialmente na sua casa, ele tem que temer a Deus e andar nos seus caminhos. A outra coisa que nós encontramos nesse salmo está no versículo 4. Veja só, versículo 4 não, perdão. Veja só essa expressão do salmista no versículo 3, quando ele diz, aqui no versículo 3, que a mulher seria como videira frutífera e os filhos como brotos de oliveira. Ele está aqui colocando uma outra coisa interessante, brotos de oliveira. O que são brotos de oliveira, irmãos? O que são brotos de oliveira? Hã? Você já ouviu falar de brotos de feijão? Você já ouviu falar de brotos, né, na comida? Quem sabe um pouquinho sobre brotos, me diga aí, as cozinheiras e os cozinheiros de plantão. O que o broto tem? Hã? O que o broto tem? Não. Semente não. Também não. Também tem raiz, lógico, mas não é isso não. Brotos têm energia. Energia. Não sei se vocês já leram isso aí alguma vez. Os brotos têm energia, porque ele tem que fazer com que a planta cresça, né? A planta frutifique. Para que aquilo continue acontecendo, ele tem que começar com muita energia. Por isso que o pessoal às vezes come brotos de feijão, né? Algumas comidas são preparadas com brotos, porque tem energia, e muita energia. Trazendo agora para o nosso lado. Quando o salmista diz que os filhos serão como brotos de oliveira, é que eles têm muita energia. O nosso lar, aqueles que têm realmente a convicção de que precisam temer a Deus, andar em seus caminhos, aqueles que entendem que com Deus serão bem-sucedidos, eles também terão energia de vida. Energia de vida. Não serão muitos como a gente vê por aí, muitos lares, que a coisa parece que está toda desandada. Você já viu alguma casa assim? Né? Ninguém se entende, é uma brigarada só. A morte reina naquelas casas. As pessoas não têm alegria para nada, não têm felicidade para nada. Só vivem na guerra. Por que isso acontece? Eles não têm energia de vida. Não têm. E às vezes ficam buscando esse tipo de energia em coisas materiais, como bebidas, drogas, sexo e assim por diante. Não tem energia, não tem nada, não tem alegria. Mas o salmista está dizendo assim, serão como brotos de oliveira. Energia, vida. E a casa que teme ao Senhor, a casa que tem esse alicerce na sua casa, como base para a sua família, eles colocam-se dessa forma, eles têm energia, alegria, vida centrada em Deus. Olha que coisa linda. Mas isso não é esperando do outro não, tá? Repito de novo, não espere do outro, é você que começa. É você que começa. E para concluir, versículos 5 e 6, olha o que o salmista diz aqui. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos de seus filhos. Haja paz em Israel. O versículo 5 e 6, a expressão, ver os filhos dos teus filhos, prosperidade em Jerusalém, todos os dias da sua vida. Essas expressões aqui estão dando a ideia para você de vida duradoura. Vida duradoura. Existe um texto na Bíblia que eu acho que vocês conhecem. Honra teu pai e tua mãe para quê? Por que ele diz isso? Honra teu pai e tua mãe para que prolongues os teus dias na terra. Por que ele diz isso? Você já parou para pensar nisso?
O pai e a mãe são objetos, me desculpe a expressão, né? Objeto, né? Como se fosse qualquer coisa, um móvel, né? O pai e a mãe são objetos de honra. Perceberam? De valor, de respeito. E aqueles que vivem em sua casa tendo esse tipo de característica de vida, eles vivem muito. Eles têm realmente dias em abundância. É uma coisa interessante. Essa semana, foi semana passada, eu fui visitar o pastor Renato Gomes, né, ele que fez o nosso casamento, e fomos lá para orar com ele. Eu e a Adriana estávamos lá, né, no local em que ele está morando com a esposa, irmã Zaida, e o homem está com 92 anos. 92 anos. Lembra do pastor Renato, Silvio? Pois é. Embaixada pastor Renato Gomes, lembra? Pois então, estávamos lá. E enquanto estávamos conversando e tal, uma coisa que me chamou a atenção e me fez lembrar foi o comportamento que aqueles dois, que hoje estão com 92 anos, os dois, diferença de meses, o comportamento deles lá atrás, no passado, com a mãe dele. Meu pai lembra. A mãe dele, não é brincadeira não, eu nem vou falar a frase que vem na minha cabeça, né? Era terrível, né? Terrível ela. Lembra, Silvia, da mãe do pastor Renato? Terrível ela, terrível. Pensa numa coisa terrível, é pior do que isso. Pois então, pastor Renato e irmã Zaida cuidaram dela até ela falecer. Eu me lembro que quando eu estava iniciando a minha vida nesse negócio de laboratório e análises clínicas, né? Meu pai, a gente tinha um laboratório e ela chegou lá para fazer exame de sangue. Nunca tinha furado alguém. Ela, com aquela portuguesa, né? Chegou para mim: você já estudou isso? Grossa, né? Do jeito grosso. Eu falei assim: já. Você sabe o que tem que fazer? Sei. Então faz. Botou o braço lá para mim. Tremia que nem vara verde. Foi a primeira vez. E a velha, brincadeira não. Não me deu aula. Né? Daquele jeito bem grosso. Mas veja, pastor Renato e irmã Zaida não são os melhores do mundo, não. Não são. Não são os perfeitos. Mas eles ensinaram e aprenderam, aliás, e viveram este ensinamento: honrar. Eles tiveram vida próspera. Estão lá, vida próspera. Mas vocês podem observar que todos os que não têm respeito pela família, eles morrem cedo. Já perceberam isso? Curiosidade. Procure ver isso. Todos que não têm respeito pelo pai, pela mãe, todos que não têm respeito pela família, morrem cedo. Pode observar isso. Não estou dizendo fatalidades, acidentes que podem acontecer, mas questão de saúde, questão de vida. A Bíblia é fiel em quando ela diz, ela é verdadeira quando diz que aqueles que têm a sua vida plantada, a sua família, ela vai durar e vai durar mesmo. E, principalmente, aqueles que passam para frente, para os seus filhos, aquilo que eles receberam como herança, a palavra de Deus. Voltando ao povo de Israel. Moisés não entra na terra prometida, Josué entra. E toda aquela geração que não pecou contra Deus no deserto, os mais novos. Aquela geração persiste, toda aquela geração vive já na terra prometida. Quando eles morrem, Josué e todos da sua geração, vem a segunda geração, no caso a terceira. Vem eles. E diz a Bíblia que aquela geração pecou contra Deus. Pecaram feio. Mas diz a Bíblia por que eles pecaram e por que eles sofreram. Diz a Bíblia que eles não conheciam o Deus de Israel. Por que eles não conheciam? Por quê? Porque a geração anterior de Josué e os seus não passaram para frente
quem é Deus. E eles morreram. Sofreram. Sofreram muito, porque não conheciam Deus. Então fica aqui uma observação nesses 2 versículos finais, que a base, o alicerce está em você recebeu de Deus, passa para os seus filhos. E os filhos honrem seus pais, obedeçam a eles, para que a sua casa seja uma casa de bênção, uma casa próspera, uma casa em que podemos confiar, e Deus pode também confiar a sua glória. Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ensinar e entender que se você quer ter uma família abençoada, você precisa pensar nisso tudo, de forma a praticar e pôr, então, na sua vida, a partir de você, tudo o que Deus tem para ensinar. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos pensar e aprender mais alguma coisa sobre Ti, onde o Senhor nos ensina os fundamentos para que nosso lar seja um lar abençoado, próximo diante de Ti. Nos ajude naquilo que nós não podemos fazer e perdoa, Senhor, as nossas falhas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Mão da alta. Enquanto o pastor estiver tocando um som, nós vamos cantar.